Estamos prontos? Esse é o meu projeto, Zukiano em Casa, que tem como intuito você continuar praticando, mesmo com esse isolamento social. Porque a evolução não pode parar. Nesse vídeo, eu vou trabalhar sobre os 4 tipos de giro que acontecem com bastante frequência dentro do Zuki brasileiro. Então, continua aí no vídeo para você acompanhar passo a passo desse treinamento aí. Show? Vem, 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 vem! Boom shakalaka, yeah. Bora lá! Primeiro tipo de giro vai ser o giro simples, né? Ou giro com torção, só que no caso é a torção das pernas, tá? Eu já vou começar aqui na base do cruzado. Eu vou pensar em pisar minha esquerda, vou marcar minha direita e vou voltar meu corpo de frente, tá? E vou voltar para a base abrindo ao lado. Então eu vou fazer mais uma vez. Pisei esquerda, direita, torci o corpo. Olha a posição das minhas pernas, por isso giro com torção. Show? Vou voltar para minha base abrindo. Vou pensar em fazer isso pro meu lado direito. Terminei na torção. Voltei para minha base abrindo. Esse é um ótimo exercício para você trabalhar sobre essa torção das pernas, tá? Por quê? Vou dizer isso para vocês agora. Normalmente, quando a gente faz esse movimento, tende o corpo a pensar em abrir. A gente vai chegar nesse ponto aí, tá? Então a dica é: eu vou pensar em pisar a minha esquerda, eu vou pensar em marcar um pouquinho numa diagonal atrás aqui com a minha direita. Voltei. Tranquilo? Bora lá, segundo exercício aí sobre o seu giro simples, tá? Giro com torção. Só que ao invés agora de finalizar com o meu corpo direcionado para vocês, eu vou trocar a direção que eu vou finalizar, tá? Então eu vou começar da mesma forma, vou finalizar de ladinho aí para vocês. E vou voltar para minha base lateral. Voltei para minha base. Vou pensar em fazer o meu giro. E vou terminar de costas para vocês. Voltei a abrir de novo. Mais uma vez eu vou girar e vou trocar a direção do meu corpo. Se eu fizer isso mais uma vez, eu vou voltar o corpo para... Show? Show? Terceiro exercício aí sobre o seu giro simples, tá? Continua o nosso treinamento. Tá só o início. Com a dica, ó. Essa técnica que eu vou ensinar agora é o giro com pivoteio, que a gente também, vocês vão ver com frequência dentro dos seus giros simples. Só vou explicar a diferença para vocês. Show? Tio J, eu posso fazer esse movimento usando o giro simples? Sim, você pode, tá? Como assim? Eu posso pensar em iniciar da mesma forma, só que quando eu for pisar minha perna esquerda, eu não vou pisar para essa direção e nem vou pisar curtinho. Eu vou tentar pensar em pisar um pouco mais nessa diagonal para eu conseguir torcer o meu corpo voltando para a mesma direção que eu comecei. Foi? Então tá. Então é um pouco disso. Porém, existe uma técnica muito legal que vai ajudar muito vocês aí nesse treinamento. A técnica do pivoteio, tá? Então eu vou começar mudando, direcionando o meu corpo. Vou pensar em pisar minha perna esquerda, só que agora essa minha perna esquerda vai ajudar quando eu for pensar em voltar para aquela direção. Então a ideia aqui, eu vou pensar em utilizar meus músculos adutores, que é a parte aqui interna da minha coxa, e vou pensar em, ó, mudar a direção do meu corpo. Qual foi a dica aqui, ó? Olha o meu pé de trás, minha base no pé de trás. Eu estou utilizando o metatarso, que é a almofadinha do pé, para poder direcionar e conseguir mudar a direção do meu corpo. Olha aqui o tio, eu estou utilizando o meu metatarso, tá? Que é essa almofadinha do pé. Eu não estou jogando o calcanhar no chão, tá? Então, muita atenção nisso. Eu estou utilizando o meu metatarso para poder mudar a direção do meu corpo. E pensando nos músculos adutores, porque senão a sua base vai acabar abrindo. E não é esse o objetivo. Então, ó,
torci a direção do meu corpo. Tudo eu fazer isso pro meu lado esquerdo. Quer dizer, esquerda, direita, pivoteei. Lembra metatarso, músculos adutores. Show? Terceiro exercício de giro simples. Check. Now Jay, give them some bass. Bora lá? Sobreviveu a primeira série de exercícios, né? Tranquilo. Segundo tipo de giro aí para vocês é o giro com deslocamento ou giro em débolé, tá? Então sempre pensando em pisar paralelo à linha do seu quadril. Paralelo, paralelo, paralelo. Voltei para a base. Tudo bem? Então, contínuo seria. E agora, eu indo para o meu lado esquerdo. Pisei. Paralelo, paralelo, paralelo. Só no final que eu vou mudar a direção do meu corpo, certo? Só que daqui eu não consigo voltar para a base, porque no caso eu vou voltar com a minha perna esquerda, então eu posso voltar para o meu lateral. Ou, quando um movimento bem conhecido, enquanto eu vou fazendo vocês vão lembrando que o movimento é esse. Marca a base indo atrás e completa com giro simples. Então você já fez um combo aí na casa de vocês. Que movimento é esse? Qual? É o bônus. Já sabia já, nem vem. Curiosidade agora. Eu já vi algumas didáticas diferentes sobre o bônus, né? Tem gente que chama o bônus só o giro com deslocamento, o giro para o lado esquerdo. E tem gente que chama o giro com deslocamento mais a movimentação das pernas no final, que algumas nomenclaturas chamam de patinha, de bônus. Então o conjunto completo. Então fica aí para você pensar, né? O que seria esse movimento. Tranquilo? Segundo tipo de exercício aqui para o nosso giro com deslocamento, tá? A ideia agora eu vou pensar em aproximar minhas pernas. Vou pensar lá nos meus músculos adutores, tá? Que a gente usou no giro simples. Ao invés de eu pensar em pisar paralelo à linha do meu quadril, eu vou pensar em aproximar os meus pés. Aproximar os meus pés. Então eu vou pensar, desloquei, juntei, controlei para abrir. Segredo aqui, ó, metatarso, calcanhar, flexiona. Então controla essa sua chegada, tá? Não chega de qualquer forma não. Para complicar a sua vida, vamos fazer pro outro lado também, ó. Avança, junta e abre controlando, tá? 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 1. E aí? Hashtag desafio agora para vocês aí de casa. Quero ver. A gente fez uma preparação em abril, então a gente vai aumentando essa dificuldade. Show? Como assim, tio Jota? Mano, atenção, muita atenção nesse momento aqui. Se você fez 2 giros e ainda teve desequilíbrio, não continua. Volta lá num giro para você ter um domínio sobre ele. Agora, fiz um giro, tranquilo. Fiz pro outro, tranquilo. Tentou 2 giros, controlou? Show, continua, mantém o foco. 2 giros para o lado, 2 giros para o outro. Só vai por 3 giros para um lado, 3 giros para o outro, se ficou ok o 2 giros para o lado. Foi claro? Se desafia. Não, olha, frase divina agora. Não importa a quantidade de giro, em si a qualidade deles, tá? Pensa nessa frase. Então, trabalhe seu giro para que você tenha um controle. Show! Uma dica para vocês aí para ajudar nesse segundo giro, tipo de giro aí que é o giro com deslocamento. Pense em pegar qualquer paninho ou uma toalha, que seja o que for, e colocar num ponto. Não precisa realmente ser um paninho, você pode pegar qualquer
ponto fixo. Pense em colocar esse ponto e pense em controlar o seu giro buscando esse ponto, tá? Então, muito boa essa dica aqui. Pensa assim, estou indo para essa direção, juntei, voltei para essa direção, juntei, voltei para essa direção. Olha a minha perninha, tá juntinha. Então agora eu fiz o tipo combo, né? Juntei o primeiro exercício com esse segundo, tá? Então, terceiro tipo de exercício para vocês aí é esse. Colocou um ponto e pensa. Agora eu não vou pensar em pisar paralelo, vou pensar em juntar meus pés e vou pensar em ir para aquele meu ponto fixo. Pisei, virei, pisei, virei. E aí você vai continuando seu movimento até chegar nesse ponto. E aí, estamos vivos, né? Tranquilo. Terceiro tipo de giro aí para vocês é o nosso giro com cambrê, né? Então, o que acontece? A ideia da base é bem semelhante ao do giro simples, só que agora a gente vai utilizar um cambrezinho. Você também pode conhecer esse movimento como pêndulo, né? Então, ou seja, eu vou explicar para vocês em relação a isso. A ideia, lembra do ponto fixo que a gente marcou lá quando a gente for fazer o giro com deslocamento? Espero que vocês tenham respondido sim aí, tá? Então é a mesma forma, eu vou deixar ele, vou permanecer com ele lá. Só que agora eu vou pensar no meu giro simples e vou pensar no meu giro com cambrê. Vamos relembrar lá sobre o nosso giro simples, nosso primeiro exercício, né? Então o que acontece? O giro simples, a base do giro com cambrê são iguais. A única coisa que muda é que no nosso giro simples, o meu corpo ele vai manter uma posição linear, tá? E a ideia no meu giro com cambrê, eu vou pensar no desequilíbrio do meu corpo, entende? Essa é a dica, tá? Então eu vou fazer, vou até prender melhor meu cabelo aqui, para pensar em fazer esse movimento. Eu vou pensar em continuar mantendo esse meu ponto fixo. Então eu vou causar um desequilíbrio no meu corpo, para pensar em mover esse meu ponto e voltar à minha posição no corpo neutro. Aí você fala, poxa, tio Jota, como é que eu faço? Será que eu tenho que permanecer o contato o tempo inteiro? Não, isso a gente vai continuando desenvolvendo, tá? Porque cada corpo tem um cambrê diferente do outro. Mas esse é um ótimo exercício para você poder fazer esse tipo de exercício. Esse tipo de movimento. Tá? Então vamos pensar assim. Pensa no seu ponto, mas esse ponto ele não pode estar muito embaixo. Porque haja coluna para isso. Não. Então, ó, pensa que você não vai deixar ele muito baixo, mas também não vai deixar ele muito alto, porque se ele estivesse muito alto, eu não teria desequilíbrio do meu corpo, então não teria mudança. A ideia aqui, eu vou pensar em continuar projetando ele. Finalizei. Consciente. Voltei para minha base. Tá? Então, vamos tentar pegar esse. Uma dica legal aí para os condutores ou condutoras, tá? Nesse movimento, nesse giro com cambrê, se você pensa em girar a sua dama, mantendo a posição do seu braço, sem desequilíbrio também, ela vai acabar fazendo o giro simples, né? Porque essa foi a informação que você passou para o corpo dela. A ideia desse giro com cambrê, eu vou mais uma vez eu vou fazer um pré-movimento no corpo do meu par. Então, se eu quero que ela faça este movimento, pensando em manter esse foco fazendo um cambrê, então a minha condução, escute muito bem, eu vou fazer uma condução de cima para baixo. Então eu vou fazer essa movimentação aqui. Aí você fala assim, nossa, parece o sinal daquele gesto lá daquele banco. Eu não vou falar o nome em respeito porque eu não ganho para isso, né? Eu não ganho para falar o nome do banco. Mas você já viu lá, né? Que você faz esse movimento aqui, faz até uma pontinha no meio. Tá? Então é a mesma coisa, eu não vou falar o nome do banco. A ideia é eu vou fazer essa condução aqui. Então a ideia é uma condução de cima para baixo. E aí? Tranquilo, né? Então tá. Agora a gente vai para o quarto tipo de giro dentro do Zuki brasileiro aí, que é o nosso giro com mergulho, né? Então, que exercício a gente pode trabalhar para manter e ter qualidade no nosso giro com mergulho? Então tá. O que a gente vai utilizar? Lembra que eu expliquei para vocês que no giro do cambrê a gente utiliza da base do giro simples? Então, dentro do giro do mergulho, a gente vai usar a base do giro com deslocamento. Lembra do pisar paralelo, linha do quadril? Mesma forma, tá? Ela vai garantir a sua base,
tá? É segredo, não conta pra ninguém não, tá? Então, pensa. Bom pra você lembrar. Provavelmente esteja vendo só meus pés, certo? Então, pés juntos eu tenho eixo, pés paralelos eu tenho base. Então, se eu quero o movimento estabilizado, agora acho que dá pra ver meu corpo todo, vou pensar na minha perna paralela no meu quadril. Se eu quero movimentos rápidos ou com a precisão ali, eu vou pensar no meu eixo. Então aqui eu vou ter movimentos mais rápidos. Eu não vou ter tanta estabilidade. Agora, se eu quero base, eu vou pensar nos meus pés. Então tá. Lembra quando eu falei com vocês sobre a ideia da direção dentro do giro com deslocamento? No giro com mergulho, eu vou pensar nessa mesma ideia. Só que agora a minha direção e o meu foco vai ser diferente. Eu vou pensar em manter o foco para baixo, meu corpo de direção para baixo e o meu foco com o meu corpo para cima. Então eu vou manter para baixo, desloquei para cima, desloquei para baixo, desloquei para cima. Gente, é muito difícil fazer isso falando com vocês, muito. Dica, anota, pega o papel e anota para ajudar vocês aí, senão acaba não lembrando, tá? Quando você for fazer esse movimento, pensa em não deixar o joelho esticado. Por quê? Porque se eu quero conseguir estabilizar o meu corpo, tenta pensar assim, quando eu vou para trás, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que meu joelho vai esticar, mas a minha lombar não vai para frente. Minha lombar não vai para frente. Vou fazer até aqui para essa direção para vocês. Quando eu vou pensar, vou fazer para cá, né? Flexionei. Aqui eu consigo estabilizar o meu corpo, tá? A ideia é, quando eu for pensar ir para cima, eu não posso pensar que meu quadril vai para frente. Senão, tchau para sua coluna. A ideia é o seu plexo abrir. E aí meu corpo vai para baixo. Lembra que o seu corpo não vai com uma pressão? Se eu chegar com o meu joelho esticado, eu vou acabar levando o meu corpo para frente. Então, eu vou pensar em semi-flexionar ele. Então, eu vou manter aqui. Vou pensar em pisar, ir para cima, ir para baixo, ir para cima, ir para baixo. E agora eu já sumi da tela. Tá? Tranquilo? Tenta fazer isso, mas faz bem devagarzinho, para você poder ter esse controle do seu corpo. Esse primeiro momento, esse primeiro exercício, eu ensinei apenas em relação à direção do corpo e em relação às pernas. Existe também um foco legal, que é em relação ao braço, tá? Inicialmente, para te ajudar a manter esse movimento, pensa em colocar a sua mão como se você estivesse segurando uma bolinha ou um bambolê, tá? Para isso facilitar o seu movimento. Tá? Eu não adicionei o braço antes porque para não ter muita informação. Então por isso que eu só falei em relação à direção do corpo em relação às pernas, tá? Mas pensa aqui, ó, pensa em manter as escápulas encaixadas. Se você não sabe o que é escápula, eu vou colocar aqui o que é uma escápula, tá? E pensa em manter o seu braço nessa posição. Isso vai te ajudar. Pensa que você está segurando aquela bola de pilates. Então, a ideia é como se eu estivesse segurando essa bolinha aqui. Então, esse meu corpo, ele vai juntinho lá para cima. Ele vai juntinho lá para baixo. Isso pode ajudar você aí nessa compreensão para os condutores ou condutoras aí, tá? Lembra que no tipo de giro do cambré existia um tipo de condução? Dentro do mergulho também tem. Mergulho, eu vou conduzir o meu par de baixo para cima. Para o meu par ter essa sensação de mergulhar, tá? Então, tenta pensar nisso. Quando for fazer essa condução, vai ser uma condução de baixo para cima. E lá, do giro do cambré, a condução é de cima para baixo. Então, ó, anota. Eu vou falar uma coisa que eu sigo. Eu sempre anoto essas informações, porque pode ser que eu esqueça, quando eu vou ver minhas anotações, eu falo, ih, ó, tá lá, ele falou isso, eu lembro disso. E aí você consegue colocar isso nos seus treinos. Show? Ufa, conseguimos, né? Sobrevivemos. Cara, foi muito legal passar esse conteúdo para vocês. Estou muito, muito animado. Espero que tenha ajudado vocês nessa época de quarentena. Pratiquem, olha o vídeo, volte, para o vídeo no meio, pratica, volta o vídeo de novo. Quero muito ver essa evolução de vocês aí. Coloca nos comentários
quais outros tipos de giros que vocês já viram também, que eu quero muito acompanhar também. Agradeço a cada um de vocês aí que está treinando, que está buscando evoluir. Esse é o que o nosso Zuki brasileiro precisa, sua dança precisa. Quero muito continuar acompanhando a evolução de vocês, então segue lá no meu Instagram, @j.dancer, tá? Coloca lá se você está praticando, me marca no Instagram que eu quero muito acompanhar essa evolução de vocês. Show? Muito obrigado, meu povo! Uou!